Olá pessoal, doutora Bruna Kusumoto. Eu vim falar com você que está com muita dívida bancária, que realmente não sabe por onde começar. E eu sei que os bancos muitas vezes não dão a oportunidade ou até mesmo não favorecem, né, as condições para que você consiga renegociar com ele, já que vocês não têm a expertise e é necessário saber conversar com o banco, entender como o banco funciona, para aí sim a gente conseguir diminuir a sua dívida e negociar com o banco. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu vim aqui dar uma dica para vocês de como a redução da taxa Selic pode ajudar vocês a negociarem, sempre acompanhado de alguém que entenda de direito bancário ou de contrato bancário, certo? Antes disso, vou fazer uma pequena introdução. O Banco Central é ele que estipula a taxa Selic, já que é uma forma de controlar a inflação, ok? Ou seja, em tempos normais, quando a taxa Selic diminui, o Banco Central está visando o quê? Estimular a economia. Logo, os juros dos cartões de crédito, de empréstimo, ficam mais barato. Isso incentiva o consumo e os investimentos. Ao contrário, ocorre quando a taxa Selic sobe, porque os juros cobrados em financiamento, empréstimo, cartão de crédito, sobe também, o que desestimula o consumo e logo ocorre sim uma queda na inflação. Esse ano, em 17 de julho de 2020, a taxa Selic chegou em 2,25%, tá? É o menor patamar da história da taxa Selic. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2020 estava 4,25% ao ano a taxa Selic. E como que essa informação pode ser importante para vocês? Todo mundo que trabalha com direito bancário, ele tem que entender um pouquinho de como funciona um banco. E o banco, ele sempre olha para dar crédito, conceder crédito, diminuir juros. A taxa Selic é um dos fatores que ele olha. Inicialmente, com a pandemia, a gente já vinha de uma crise econômica. Esse ano seria um ano que nós iríamos recuperar um pouco. Só que veio uma galera, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, endividados. A pandemia veio e acabou mais ainda com a galera. Estabelecimento fechado, desemprego e tudo mais. Ou seja, os bancos, mesmo com a taxa Selic baixando, eles olharam para os outros fatores da economia, política, crise de saúde, falaram, não vou emprestar, vou ficar um pé atrás, porque tá difícil de entender como vai desenvolver essa história de coronavírus, né? Quais são realmente as principais consequências. Após esse estudo, diante também da taxa Selic sendo reduzida, os bancos chegaram a duas conclusões. A primeira conclusão é de que nós vamos lidar com tempos difíceis a curto a médio prazo. Isso já está acontecendo até, por exemplo, né? Com a falta de matéria-prima que está ocorrendo em indústrias e no mercado. Outra coisa que eles chegaram também à conclusão é que as contas públicas estão deterioradas. Ou seja, a inflação para 2021 e 2022 será muito provavelmente altíssima. Diante de todos esses fatores, o banco chegou a duas possíveis soluções de como agir. Ou o banco vai endurecer as negociações e determinar que se pague o que se deve, sem nenhum tipo de desconto ou mesmo diminuição de juro, renegociação, o que provavelmente vai induzir, né, e consequentemente gerará mais processos judiciais, ou ele vai flexibilizar, vai tornar, né, trazer algumas condições mais favoráveis para os devedores, recebendo até menos do que realmente era devido pelo devedor, mas ele vai conseguir diminuir a inadimplência, que é o que o banco sempre busca, tá? Dentro de uma relação com os consumidores. Só que para isso acontecer, você precisa de um cara que entenda disso. Uma pessoa que tem uma expertise, que ela tem um conhecimento técnico para isso. Você precisa procurar um advogado especialista nessa área, porque muitas vezes todas as dicas que eu vou dar para vocês aqui, vocês podem e muito provavelmente não vão conseguir sozinhos, pois dificilmente um gerente ou o próprio banco vai ouvir o que você tem a dizer. Infelizmente, é assim que acontece. Mas, após você ter visto esse vídeo, e se você realmente estiver nessas condições que eu vou passar para vocês, procure um advogado especialista. Agora, passando isso,
vamos lá para algumas dicas que eu vou dar para vocês. Se você tá nessa situação, que você tá com alguma dívida, ou que você tá com algum contrato que ainda você não está inadimplente, antes de qualquer coisa, faça uma organização financeira. Ou seja, coloque todo o seu custo, tudo que você ganha, quanto você paga, o que é essencial, o que não é essencial. Isso serve tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, certo? E verifique qual é o valor que sobra, para que esse valor seja realizado, né, utilizado para pagar uma renegociação ou até mesmo um pedido de empréstimo, de um novo empréstimo. Só que esse valor deve ser obtido, esse lucro, né, o que a gente chama, esse valor deve ser obtido a todo mês, porque deve ser realizado essa programação a longo prazo, ok? Depois, você precisa analisar o contrato, porque o contrato tem muita pegadinha, às vezes tem venda casada, ou seja, às vezes ele coloca, para você conseguir um empréstimo, você precisa fechar um cartão de crédito, você precisa colocar um seguro de vida, uma previdência privada, e isso não é permitido por lei, ok? Então, diante disso, dessa análise criteriosa, é que é muito necessário você procurar um advogado que entenda de direito bancário, porque só dessa forma a pessoa consegue negociar com o banco e aí sim reduzir ainda mais o valor que está sendo emprestado pelo banco e ao mesmo tempo exigido colocado para você pagar, como uma condição de você conseguir esse empréstimo, por exemplo, esse financiamento, certo? E a quarta dica que eu dou para vocês: muito cuidado com empréstimo bancário, principalmente renegociação, pois muitas vezes a gente consegue até fazer a renegociação sem nenhum tipo de orientação. Só que aí chega o gerente para você e fala: nossa, consegui uma ótima negociação para você, só que em troca você vai ter que dar a sua casa como garantia. Aí é o que vem o problema. Muitas vezes os juros até mais baixos, você fica super empolgado. No entanto, é a única casa que você tem. E se você, daqui 3 meses, 4 meses, deixar de pagar uma parcela, você vai perder a sua casa. E, além disso, fica muito mais difícil da gente conseguir renegociar com o banco. Porque a partir do momento que o banco tem uma garantia real, ele não quer negociar, porque o interesse é seu de pagar e não perder o bem. Por isso é sempre necessário ter uma orientação de um profissional competente e que tenha técnica e conhecimento em direito bancário, gente. Por fim, eu vou dar 2 dicas para vocês. Eu sei que existem vários cenários dentro do nosso dia a dia, pessoas que já estão devendo, pessoas que ainda não estão devendo, mas querem reduzir. Mas eu vou dar 2 dicas para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandam mensagem aqui no Instagram. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é: caso você tenha alguma dívida bancária, algum contrato bancário com juros muito altos, com a redução da taxa Selic, eu sugiro que vocês liguem para os gerentes e renegociem. Muito provavelmente, os bancos não vão querer renegociar. Novamente, reitero, procure alguém para fazer isso para você, que tenha expertise. Por que eu tô falando isso? Você consegue fazer a portabilidade, você consegue fazer que um banco A compre a dívida do banco B e empreste esse dinheiro para você com juros mais baixos. Consequentemente, diminui as parcelas, consequentemente, um valor que você consiga pagar, ok? Segunda dica que eu dou para vocês: com a taxa Selic mais baixa, o crédito imobiliário ficou mais barato, certo? Portanto, gente, é muito bom vocês conseguirem entender o que é a taxa Selic. Por quê? Para vocês verem se encaixa dentro do contrato de vocês. Vou dar um caso aqui que aconteceu no escritório. A gente tinha um financiamento imobiliário de R$500 mil de um imóvel, tá? O prazo do contrato era de 15 anos e os juros que foi contratado era de 10,7% ao ano, o que resultaria em um total de, em 15 anos, num pagamento de R$ 884.947. Com a intervenção nossa com o banco, a gente conseguiu diminuir a taxa de juros, ou seja, de 10,7% foi para 7,7%, o que resultou um total, né, a ser pago de R$ 780.584. O cara teve no mínimo R$100 mil de redução, tá? E além disso, reduziu as parcelas mensais dele. Por isso, eu termino esse vídeo, peço para vocês compartilharem e termino com a seguinte orientação. Muitas vezes o banco não te escuta, mas o banco escuta um advogado especialista em direito bancário, pois o banco sabe aonde ele erra e ele sabe que uma ação judicial é muito mais caro do que uma negociação. Por isso, sempre procura um advogado especialista. Obrigada.